Saudações de paz, queridos e amados estudantes da Academia Bíblica Teológica Internacional. Aqui estamos então para mais uma disciplina, mais uma aula, a disciplina de cuidado espiritual. Portanto, nessa disciplina vamos falar de conceitos, vamos ver o que é isso, cuidado espiritual. Vamos aprender as formas de cuidado espiritual, as práticas comuns, qual é a importância que o cuidado espiritual tem para a saúde do ser humano. Vamos ver exemplos, então, de exercícios práticos. Vamos terminar deixando, então, aqui algumas referências bibliográficas, né, alguns livros que quem quiser aprofundar, quem quiser ler um pouquinho mais, pode usar como referências. Começando com o conceito, o cuidado espiritual, né, denominamos por cuidado espiritual, o conjunto de ações, atitudes e práticas, né, que são voltadas para promover o bem-estar espiritual de uma pessoa, né, ajudando a fortalecer a sua relação com Deus, encontrar sentido para a vida, bem como também enfrentar crises e crescer na fé. Portanto, esse é o conceito de cuidado espiritual. Ok, tanto esse é o conceito de cuidado espiritual. No contexto cristão, visto que a definição que nós apresentamos é geral, mas de forma específica no cristianismo, o cuidado espiritual ele baseia-se nas escrituras, né, na oração, na comunhão, no acompanhamento pastoral, visando então a edificação integral do ser humano. Okay? Tanto a base no cristianismo é as escrituras, né, nesse caso a Bíblia, a oração, a comunhão e o acompanhamento pastoral, né, que são então práticas essas que vão visar a edificação integral do ser humano, nesse caso do crente, do cristão em particular. O cuidado espiritual é mais do que uma prática religiosa, ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como parte essencial para o bem-estar integral e da qualidade de vida. Portanto, a OMS reconhece a importância, o impacto do cuidado espiritual na vida do ser humano. Portanto, é um dos elementos que contribui na qualidade de vida da pessoa. Perspectiva cristã, o cuidado espiritual consiste em acompanhar pessoas, né, com amor, compaixão e sensibilidade, oferecendo orientação bíblica, apoio emocional, encorajamento, para que vivam segundo a vontade de Deus. Já na perspectiva pastoral, é um ministério de presença, né, escuta, aconselhamento, oração e ensino da palavra de Deus, né, com o objetivo então de restaurar, fortalecer e o amadurecimento espiritual dos fiéis. Okay? Portanto, esta é a abordagem, né, do ponto de vista pastoral. Okay? É o ministério de presença, escuta, aconselhamento, oração e ensino da palavra de Deus. O objetivo aqui é restaurar a pessoa, é fortalecer a pessoa, é amadurecer a pessoa espiritualmente. Ok. Quanto aos fundamentos bíblicos, ou seja, as passagens bíblicas que sustentam a prática do cuidado espiritual, nós temos várias passagens de fato que abordam esta temática, este assunto. Por exemplo, a passagem do Evangelho de São João 21, versículo 15 a 17, né? Nessa passagem Jesus confia a Pedro a missão de cuidar das suas ovelhas. Né? Em Gálatas 6, versículo 2,
Diz Paulo: levai as cargas uns aos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Está a falar também do cuidado espiritual aí. Tiago 5, 14 a 16. Né? Essa passagem incentiva a oração, a confissão e o cuidado mútuo. Né? 1 Pedro 5, 12 a 3, essa passagem o apóstolo Pedro exorta os líderes a pastorearem o rebanho de Deus com dedicação. Né? Claramente, pastorear é cuidar espiritualmente. Romanos 12, 15, diz Paulo: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Né? Claramente, é uma passagem que claramente aborda a questão do cuidado espiritual. Portanto, então essas passagens, né, dão sustento, né, à necessidade do cuidado espiritual. Quais são então os objetivos dessa prática? Né? O que se quer alcançar com o cuidado espiritual? Primeiramente, o primeiro objetivo é promover o crescimento espiritual. Né? De facto, o cuidado espiritual contribui para que a pessoa cresça espiritualmente falando, né? Ela amadureça, né? Atinja a maturidade. O outro objetivo é fortalecer a fé e a esperança, né? Principalmente quando a pessoa, né, o crente em particular, se encontra em situação de aflição, por exemplo, em situação de luto, enfrentando, por exemplo, uma doença grave, né, o cuidado espiritual aí é extremamente importante, né, para fortificar, para fortalecer a fé, né, do irmão, bem como também a sua esperança no Senhor. Outro objetivo é oferecer, então, apoio em momentos de sofrimento e de crise, extremamente importante, auxiliar na restauração espiritual e emocional, né? Estimular a comunhão com Deus e com a igreja, é outro ponto importante, e desenvolver a maturidade cristã e discipulado. Portanto, esses são os objetivos, então, do cuidado espiritual. Resumindo, promover o crescimento espiritual, fortalecer a fé e a esperança, oferecer apoio em momentos de sofrimento e crise, né? O apoio aqui pode ser um apoio emocional, um apoio espiritual, um apoio por meio do suporte financeiro, né? Tudo isso serve para apoio. Também temos aqui auxiliar na restauração espiritual e emocional, estimular a comunhão com Deus e com a igreja. Estamos aqui falando aqueles casos que o crente, né, pecou, caiu, por exemplo, caiu em pecado, né? É importante o cuidado espiritual para que a pessoa de facto não se afaste da igreja e de Deus. E desenvolver a maturidade cristã e o discipulado. Ok. Tanto, quais são então os tipos, as práticas, né, do cuidado espiritual? O que é que se faz de concreto no cuidado espiritual? Primeiramente, né, uma das práticas é a oração e intercessão, né? Orar pela pessoa em questão, interceder, né, pela pessoa que tem uma necessidade, né, que está passando uma situação que carece do cuidado, portanto, orar por ela, interceder por ela, né? Outra prática, leitura e ensino dessa escritura, ler mesmo passagens bíblicas, né, que abordam, por exemplo, questões relacionadas com aquilo que a pessoa estiver a enfrentar no momento, bem como também o ensino, né, ensino das escrituras, né, o aconselhamento pastoral, né, muito importante, a escuta ativa e o acolhimento. Por escuta ativa é ouvir aquilo que a pessoa tem, né, aquilo que apoquenta, aquilo que intimida, aquilo que aflige a pessoa, né, ouvir e acolher a pessoa, né, aceitar a pessoa do jeito que ela é. A visitação pastoral, né, aquele visitar a pessoa, discipulado e mentoria espiritual. Discipulado é treinamento, é treinar a pessoa, orientar, instruir a pessoa nos princípios de Deus, né? Celebração dos sacramentos ou ordenanças conforme a tradição cristã, né? Por exemplo, se a pessoa que está passando uma situação, por exemplo, crítica, por exemplo, pedir que seja batizada, por exemplo, né? Ou peça uma oração, por exemplo, uma intercessão,
E o apoio comunitário e comunhão cristã, né? Aqui o apoio comunitário é o apoio da congregação, né? E a comunhão, né? A comunhão com a congregação local. Portanto, essas são as práticas comuns do cuidado pastoral, ou cuidado espiritual, desculpem. Características do cuidado espiritual. Primeiramente, no cuidado, né? Para cuidarmos alguém no ponto de vista espiritual, é preciso que haja amor. Nesse caso, isso são características do cuidador espiritual. Nesse caso, a pessoa que vai cuidar outra pessoa espiritualmente falando. Né? Podemos aqui pegar o exemplo de um pastor ou de um evangelista que vai cuidar alguém espiritualmente. Primeiramente, essa pessoa, né, o que vai cuidar, deve ter amor e compaixão. Deve amar a pessoa, querer o bem da pessoa nesse caso, e se compadecer com a situação da pessoa. Né? A segunda característica é empatia e capacidade de escuta. Empatia é procurar sentir o que o outro sente, né? Procurar compreender, né, a visão da pessoa, né? Procurar se colocar no lugar da pessoa. Né? E com isso, então, poder escutar a pessoa, aquilo que a pessoa tem a dizer a respeito. Exige também sabedoria bíblica, visto que estamos diante de cuidar alguém, né, tomando como referência aquilo que as escrituras ensinam. Né? Nesse caso, precisamos de ter sabedoria bíblica, né, para podermos, então, fazer, né, podermos apoiar a pessoa que precisa do nosso suporte. É preciso, a pessoa tem que ter integridade moral, tem que ser alguém íntegro, do ponto de vista moral, né? E também discrição e confidencialidade. Tem que ser alguém confiável, né? Alguém que a pessoa se sinta à vontade, né? Se exteriorizar, né? Partilhar aquilo que aflige a sua alma. Também o cuidador deve ter dependência da direção do Espírito Santo. Tem que ser alguém que depende do Espírito Santo, alguém que de fato tem o Espírito Santo em sua vida e depende dele, é obediente à voz do Espírito Santo. Portanto, essas são as características do cuidador espiritual. Sem essas características não é possível, né, administrar um cuidado espiritual muito bem feito e alcançar os objetivos que se esperam do cuidado espiritual. Estou a falar aqui no ponto de vista cristão, em particular. Formas de cuidado espiritual. Portanto, o cuidado espiritual manifesta-se de duas formas principais. Não existem duas formas de cuidado espiritual. Temos o autocuidado, né? Por autocuidado, aqui nos referimos a ações individuais para nutrir a própria alma e encontrar paz interior. Aqui são ações que nós próprios fazemos, né? Em prol da nossa própria alma, né? Do nosso próprio ser interior. Né? É nós fazendo para nós mesmos. Né? Chamamos isso de autocuidado. E tem a assistência profissional. Né? Por assistência profissional aqui, nos referimos ao apoio que é oferecido por profissionais de saúde, né? Como enfermeiros e médicos, ou então líderes religiosos, especialmente em contextos de doenças graves ou cuidados paliativos. Portanto, quando estamos diante de apoio que é oferecido por um especialista de saúde ou um líder religioso, né, aí estamos diante de uma assistência profissional. Então temos aqui autocuidado, quando são práticas que nós próprios fazemos, né, para o bem do nosso próprio ser interior, né, da nossa própria alma, né, e chamamos de autocuidado. Quando é um apoio que recebemos de um profissional de saúde ou de um líder religioso, né, nesse sentido nós chamamos de assistência profissional. Ok, vamos então agora olhar um pouquinho mais fundo o autocuidado, né? O que é isso então, autocuidado? Por autocuidado, conforme já adiantamos, nos referimos ao conjunto de ações intencionais, né, que nós próprios realizamos para manter a nossa saúde física,
mental e emocional. Okay? São ações que nós próprios realizamos de forma intencional, ok? Para, né, manter a nossa saúde física, mental e emocional em dia. Tanto não se trata de egoísmo ou luxo, mas é uma necessidade fundamental para evitar o esgotamento, né, que é o burnout que nós vimos na liderança cristã, e também garantir que tenhamos energia para cuidar de nós mesmos e dos outros. Okay? Tanto para uma vida equilibrada, o autocuidado deve ser praticado em diferentes esferas. Portanto, precisamos de praticar o autocuidado, né, para garantir que tenhamos saúde física, saúde mental e saúde emocional. E assim possamos ter então força, não só para cuidar de nós, mas também para podermos cuidar dos outros. Porque se nós não estivermos bem, não tivermos saúde mental, física, emocional, não vamos conseguir ajudar outras pessoas. Né? Antes de nós olharmos nas outras pessoas, primeiramente precisamos cuidar-nos a nós mesmos. Portanto, o autocuidado, né, nós temos vários tipos de autocuidado. Nós temos o autocuidado físico, né, que foca-se na manutenção do corpo e na vitalidade. Por exemplo, o sono, né? É importante que estabeleçamos uma rotina de descanso de qualidade. É importante termos tempo mínimo aceitável de sono, né? Segundo os médicos, né? Dizem que o bom sono tem que ser pelo menos 8 horas, né? Isso faz muito bem, né? Contribui para a nossa saúde física e também mental, bem como emocional. Aqui estamos falando do autocuidado físico, né? Dormirmos em condições e alimentação, nutrir o corpo com refeições equilibradas, comermos a tempo e hora e tipo de comida equilibrada, isso faz bem para o nosso físico. Movimento, né, que é prática de atividades físicas regulares, como caminhadas ou yogas ou corridas, isso também ajuda, né, para manter o nosso corpo saudável. A higiene, como cuidados básicos e momentos de relaxamento, como um banho demorado, tanto esses são então o que nós classificamos, né, no autocuidado físico, que faz parte do autocuidado, mas é da parte física, né? Sono, alimentação, movimento e higiene. Portanto, é importante que o pastor cuide de si, né, garantindo que descanso suficiente, tem um bom sono, que alimenta-se de forma saudável, que pratica exercícios físicos regulares ou caminhadas e higiene pessoal, higienes básicas. Isso é muito importante para garantir que a nossa vida física esteja, né, de facto saudável. E de vez em quando fazermos check-up, né, fazermos check-ups regulares. Não devemos esperar termos dor para procurar um médico para saber como é que está o nosso corpo. Devemos entender que o nosso corpo funciona tipo um carro, né? O carro, de forma regular, tem que fazer manutenção preventiva, né? Troca-se o óleo, troca-se os filtros, né? Isso dá mais vida, né, ao carro. O mesmo acontece com o nosso corpo também. Precisa de manutenção, precisa de sono, precisa de ser bem alimentado, precisa de exercício, precisa dos cuidados de higiene e também precisa se consultar mesmo médico para check-ups periódicos para saber como é que o nosso corpo está. Tanto isso faz parte do cuidado físico. E o pastor, por exemplo, não pode ser negligente, não pode espiritualizar tudo, não pode espiritualizar tudo. É importante cuidar de si mesmo. Ok. Ainda no autocuidado, temos também o autocuidado mental e intelectual. Tanto aqui já envolve exercitar a mente e estimular o aprendizado. Né? Por exemplo, desconexão, né? Aqui por desconexão, nos referimos aqui, por exemplo, diminuir o tempo online, né? Para reduzir o excesso de informações. É importante, às vezes, desligar mesmo, se desligar da internet,
né, para reduzir o excesso de informações que você tem. Se desliga mesmo um pouquinho para, né, desconectar mesmo um pouco, ficar desconectado, isso é muito importante. Também é importante hobbies, né, ter hobbies tipo ler bons livros, fazer quebra-cabeças ou aprender algo novo. Isso ajuda do ponto de vista mental e intelectual também. E, e por fim, a organização, ou seja, manter o ambiente em ordem para favorecer a concentração. Portanto, esses três aspectos enquadram-se no autocuidado mental e intelectual. A desconexão, se desligar ainda da internet, de tudo, né? Hobbies, né? Ler um bom livro, resolver quebra-cabeça, aprender algo novo, né? E a organização, procurar manter o ambiente organizado. Ok, temos também então o autocuidado emocional. No autocuidado emocional, aqui trata-se de reconhecer e gerir os próprios sentimentos, né? Procurar gerir os nossos próprios sentimentos. Reconhecer e gerir, né? Como, por exemplo, autocompaixão, né? Ser gentil consigo mesmo, né? Perante falhas ou momentos difíceis, né? Procurar ser gentil contigo mesmo. Escrita terapêutica, por exemplo, manter um diário para expressar emoções e pensamentos, por exemplo. Limites, aprender a dizer não para proteger a sua energia emocional, né? Às vezes nós queremos sempre dizer sim, 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 e mesmo quando nós temos que dizer não, né? Temos que fazer esse exercício de dizer mesmo não, né? E para proteger assim nossa energia emocional. Terapia, buscar apoio profissional quando necessário. O fato de você ser pastor não quer dizer que você não precisa de cuidado também precisa de cuidado. E muitas das vezes é preciso mesmo procurar um profissional, né, um psicólogo, por exemplo, para nos ajudar a cuidar, né, do nosso emocional. Isso não é sinônimo de fraqueza ou falta de fé, não. Não, né, isso é mesmo saúde, isso é necessidade, né, do nosso ser. E temos também o autocuidado social e espiritual. Aqui, no autocuidado social e espiritual, aqui nutre as conexões com o mundo, né, com o mundo em nossa volta, e com o propósito que nós temos de vida. Tanto aqui nos referimos a relações, né, cultivar vínculos com pessoas que ofereçam apoio e alegria, né. É importante sermos seletivos, sabermos, né, com quem cultivar vínculos, né, relações, procurar termos boas relações, né, aquelas relações que nos trazem alguma coisa de positivo, né. Eh, Gratidão, por exemplo, praticar o exercício de listar diariamente as pequenas vitórias e bênçãos que nós conquistamos ao longo do dia, isso também faz bem, faz muito bem. Eh, Contato com a natureza, muitas das vezes precisamos fazer caminhadas ao ar livre, né, para reduzir o cortisol, estar em casa e trazer então assim uma calminha. Né? Muitas vezes precisamos caminhar mesmo ao ar livre, né? Faz muito bem estar em contato com a natureza. Portanto, é importante nós percebermos que o segredo do autocuidado é a consistência e o equilíbrio. É você fazer de forma regular, ok? Fazer de forma regular, de forma equilibrada, ok? Portanto, pequenos hábitos integrados na rotina diária são mais eficazes do que grandes ações esporádicas. A ideia é procurar que essas práticas se tornem hábitos, se tornem costume, né? Se tornem rotineiro, ok? Não importa se são pequenos hábitos, mas quando eles são diários, são consistentes, né? Eles têm muito efeito na nossa vida, ok? Portanto, esse então é o que nós categorizamos como autocuidado, ok? Autocuidado. Vamos agora avançar para a assistência profissional, que é o segundo tipo de cuidado. Conforme nós abordamos, né, lá atrás, dizemos que a assistência profissional no cuidado espiritual se refere ao suporte especializado que é oferecido por equipas multidisciplinares, né, para atender às necessidades existenciais e religiosas de pacientes e familiares. Né? Aqui estamos a nos referir àquela assistência, aquele suporte que nós recebemos, por exemplo,
de um técnico, por exemplo, de saúde, tipo um enfermeiro, um médico, né? Ou então um líder religioso, né? Um pastor, por exemplo, né? Que nos dá uma assistência numa situação, por exemplo, em que estamos a enfrentar uma doença, por exemplo, grave, né? Ok. Quem é que presta então essa assistência? Tanto essa assistência ela é prestada por capelães, né, e assistentes espirituais, que são especialistas focados exclusivamente no suporte emocional e espiritual, independentemente da religião, né, do paciente, né, incluindo ateus ou agnósticos. Né? Esses especialistas atuam como transportadores de sentimentos e facilitadores de comunicação. Tanto são aquelas pessoas que, né, procuram estar aí para, né, dar o suporte a pessoas que estão a enfrentar situações extremamente difíceis da vida. Eles estão aí para ouvir, né, e para tecer algumas palavras de conforto, de encorajamento, de fé. Também esse serviço pode ser prestado por enfermeiros e médicos, né, que identificam a dor espiritual e as necessidades do paciente durante a admissão ou tratamento, respeitando rituais e crenças pessoais, né, enfermeiros e médicos. Também pode ser prestada por equipas de cuidados paliativos, né, que focam no alívio do sofrimento holístico, ajudando o paciente a encontrar significado e esperança perante doenças graves. Tantas são, então, as entidades que cuidam, né, que fazem o cuidado espiritual. O que é que envolve no cuidado espiritual? Né? Envolve, por exemplo, mediação de conflitos, né? Estamos aqui a falar, por exemplo, ajudar a lidar com dilemas éticos, por exemplo, sentimentos de culpa ou perda de propósito, por exemplo. Né? Ou, por exemplo, uma mediação de um conflito, por exemplo, de um casal que por exemplo, estão em litígio ou houve, por exemplo, infidelidade, né? Também envolve a facilitação de rituais, aqui organização de visitas de líderes religiosos, por exemplo, momentos de oração ou sacramento solicitado pelo paciente. Né? Também envolve apoio no luto e finitude, por exemplo, aqui auxílio na liturgia do morrer, por exemplo, né? Alguém morreu e tem que fazer aquele ritual, né? Aquele culto fúnebre, né? Ajudando a pessoa a viver o tempo restante com dignidade e resolver pendências emocionais. Aqui, por exemplo, aquelas pessoas que estão enfrentando uma doença terminal, né? Que estão a enfrentar os últimos dias para morrerem, né? Precisam de suporte, né? Precisam de suporte. Então aqui também é importante aqui o cuidado espiritual. Ok, quais são então os benefícios do cuidado espiritual? Pronto, temos aqui impacto na saúde física, né? Estudos científicos documentados dizem que estudos científicos documentam benefícios concretos para o corpo. Por exemplo, redução da mortalidade. Pesquisas de instituições como Harvard e Mayo Clinic indicam que a espiritualidade ativa pode aumentar a longevidade e reduzir em até 50% risco de mortalidade geral. Ponto, de acordo com Harvard e Mayo Clinic, né? Dizem que a espiritualidade pode reduzir até 50% o risco de mortalidade. Sistema cardiovascular, né? Segundo especialistas, dizem que atitudes como o perdão e a gratidão liberam substâncias anti-estresse, chamado de serotonina e endorfina, que beneficiam a saúde vascular, enquanto a raiva e o medo elevam o cortisol e a adrenalina. Pronto, de acordo com pesquisas na área, né? Área de saúde. Também
cuidado espiritual tem impacto na gestão da dor e imunidade, né? Práticas como a meditação e a oração auxiliam na regulação emocional e podem melhorar parâmetros fisiológicos como a função renal em pacientes transplantados, de acordo com estudos médicos. Tem também impacto na saúde mental, né? O cuidado espiritual. A dimensão espiritual também atua como um fator de proteção psicológico. Primeiro, por exemplo, causa resiliência e enfrentamento, né? Ajuda o paciente a lidarem com diagnósticos graves, como, né, enfrentar diagnósticos graves, transformando o sofrimento em uma experiência com significado. Tanto ajuda o paciente a enfrentar diagnósticos graves. Também ajuda na prevenção de transtornos, né? Está associado a menores índices de depressão, ansiedade, suicídio, além de auxiliar na recuperação mais rápida de dependências químicas, né? Que esse é um dado muito importante, né? O cuidado espiritual ajuda muito, né, a reduz, né, o índice de depressão, ansiedade e suicídio. Portanto, é extremamente importante. Bem como também bem-estar emocional, também contribui no bem-estar emocional, né? Promove sentimentos de otimismo, paz interior e suporte social através de comunidade de fé. Isso ajuda de que maneira, né, no bem-estar emocional da pessoa. Ok, aqui em Angola, então, quais são então os centros que oferecem o cuidado espiritual? Primeiramente, é para dizer que normalmente todas as igrejas, né, todas as denominações cristãs têm né, a consultoria pastoral que oferece, né, gratuitamente cuidado espiritual para os fiéis, né, e qualquer pessoa que procurar o pastor, né, o pastor tem sempre dias de clínica pastoral onde oferecem cuidado espiritual assim para os fiéis e aqueles que procurarem os seus serviços. Além, né, das igrejas evangélicas, das denominações cristãs, que os pastores oferecem cuidado espiritual, existem também centros que também prestam esses serviços. Por exemplo, em Luanda temos o centro Ayurveda, Centro Holístico e Bem-Estar, né, que oferece consultas e terapias holísticas focadas no equilíbrio entre a mente e o espírito, né? Por exemplo, a Igreja Católica, por exemplo, né, ela tem assistência católica e social, que é a Caritas de Angola, também tem a Caritas Internacional, né, que atua nas comunidades vulneráveis, prestando apoio material, humano e espiritual, além de diversos centros de acolhimento paroquiais espalhados pelo país. Isso é da Igreja Católica, também presta esse serviço. Temos também os centros espíritas e filantrópicos, né? Por exemplo, a Sociedade Espírita Paz e Fraternidade, situada em Luanda, também oferece palestras, passes e atendimento espiritual de apoio ao próximo, né? Temos também os projetos comunitários de saúde e apoio, né? Existem iniciativas de cariz espiritual e humano integradas a centros de atendimento e escolas comunitárias na região de Luanda, voltadas para o bem-estar integral da família e da infância. Portanto, temos vários centros aqui em Luanda prestando este apoio espiritual. Okay? Tá, vamos agora avançar. Aplicação na prática clínica, né? Como é que se aplica o cuidado espiritual na prática clínica? No Brasil, por exemplo, né, instituições como a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, ABP, e o Conselho Federal de Medicina, CFM, eles possuem diretrizes para integrar, né, a espiritualidade no atendimento clínico, né, onde então tem os seguintes
elementos a ter em consideração, né? História espiritual, né? O médico deve estar preparado para ouvir as crenças do paciente e entender como elas influenciam as suas decisões terapêuticas, por exemplo. Né? Outra questão, cuidados paliativos, né? É um pilar essencial para resgatar a dignidade e o sentido da vida em processos de finitude. As pessoas estão já a enfrentar o fim da vida, né? Tanto os cuidados paliativos servem para este fim. Ética profissional também tem que se ter em conta. O profissional deve respeitar a autonomia do paciente sem impor as suas próprias convicções ou substituir tratamentos médicos convencionais por práticas espirituais. Né? Esse é o outro cuidado que os médicos devem ter. Ok. Ok, vamos então aqui apresentar exemplo, né? Exemplo de exercícios práticos para começar, né, o seu autocuidado espiritual hoje. Né? Exercícios que podemos fazer para começar com o nosso autocuidado espiritual. Para começar a praticar o autocuidado espiritual, né, hoje, não precisa de muito tempo ou de mudar as suas crenças, não precisa. O foco está em abrir espaço para a sua interioridade. Né? Portanto, vamos aqui apresentar 4 exercícios práticos que são muito simples, que podem ser feitos facilmente. O primeiro exercício é a prática da gratidão, né, das 3 bênçãos, ou seja, antes de dormir, escreva ou então mentalize 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Né? Analise ao longo do seu dia quais são as 3 coisas boas que te aconteceram. Se puderes escrever, escreve num papel. Se não puder escrever, pode memorizar. Okay? Podem ser coisas pequenas, né? Por mais pequenas que sejam, pode ser, por exemplo, um café saboroso, um elogio, um pôr do sol, o facto de você sair, né, a dirigir, foste e voltaste tranquilamente, pode ser o facto de você, pronto, toda a tua família tão bem de saúde. Então, nomeie 3 coisas boas que aconteceram no dia de hoje. Né? Isso já é um bom exercício que chamam de prática da gratidão, né? As 3 bênçãos. Isso é muito importante. Qual é o objetivo desse exercício? É treinar a tua mente, né, para reconhecer o valor da vida nos detalhes, fortalecendo o sentido de abundância interior. Muitas vezes nós, tanta coisa boa nos sucede, mas nem damos por conta e simplesmente nos concentramos naquilo que nós não temos, aquilo que nos correu mal, né? E não prestamos a devida atenção naquilo que nos correu bem. Tantas vezes precisamos fazer esse exercício para... não às vezes, precisamos sempre fazer esse exercício, né? Isso vai nos fazer muito bem, né? Para estimular em nós o senso de gratidão, né? Gratidão a Deus. O segundo exercício que podemos fazer é a pausa de respiração consciente, né? Que em inglês chamam de mindfulness. Reserve 5 minutos do seu dia para se sentar em silêncio, feche os olhos e foque apenas no ar que entra e sai. Né? Se concentre apenas no ar que entra e sai. Quando tiver um pensamento, deixa o pensamento passar como uma nuvem e volte à respiração. Se concentre na tua respiração, ar que entra e sai, ar que entra e sai. Esse exercício é importante, cujo objetivo é criar um vazio saudável, né, no excesso de ruído mental, permitindo então a conexão com o momento presente. Okay? Deve você se concentrar com o momento presente. Então, temos aqui 2 exercícios já. O terceiro exercício é a escrita terapêutica, né? Journaling. Aqui a ideia é pegue num papel e escreva livremente sobre a pergunta: o que dá sentido à minha vida hoje? O que dá? Se pergunte, escreve no papel o que dá sentido na minha vida hoje. Né? Não se preocupe com a gramática, se vai escrever, vai errar gramaticalmente, não importa. Né? Apenas deixa as respostas fluírem, vai depois respondendo. Né?
a essa questão. A pergunta é: o que é que dá sentido à minha vida hoje? Depois coloque a resposta no papel. Esse exercício tem como objetivo trazer clareza sobre os seus valores e o que realmente importa para a sua paz de espírito. Ok? Portanto, esse é o objetivo do nosso terceiro exercício. O quarto exercício é, então, a contemplação da natureza, que é o grounding, né? Aqui, se possível, caminhe descalço na relva ou na areia, ou simplesmente observe uma planta por alguns minutos, notando as cores e a textura, né? Aqui o objetivo é você sentir-se parte de algo maior e restabelecer então o equilíbrio energético através do contato com o mundo natural, né? O contato com a natureza, né, faz muito bem, faz você se sentir como parte de algo maior, porque você faz parte da natureza, né? Então, esse é o objetivo. Tanto aqui a dica de ouro: escolha apenas um desses exercícios, né? Vimos aqui 4 exercícios, pode escolher apenas um desses exercícios para começar hoje, né? Para começar hoje. E a espiritualidade floresce com a constância, não com a intensidade. Portanto, vimos aqui 4 exercícios, podes escolher um desses 4 exercícios para começar hoje com teus exercícios, né, de espiritualidade, ok? Portanto, assim então, para nós fecharmos a nossa disciplina, temos aqui as nossas sugestões de leitura para quem quiser ler um pouquinho mais. Temos aqui o livro com o título O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, né? Temos o outro livro, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, e A Arte da Felicidade, de Dalai Lama, né? Um grande clássico, e o livro Alquimista, né? De Paulo Coelho. Portanto, são as referências, sugestão de leitura que nós deixamos aqui, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre a questão do cuidado espiritual. Portanto, eu paro por aqui, espero que façam os exercícios que vai fazer bem, né, para cuidar da vossa saúde, para cuidar, né, espiritualmente, né, da vossa saúde espiritual. Faz muito bem. Deus abençoe a todos e até a próxima disciplina. Graça e paz.